O pecador é instrumento do pecado, de modo que o pecador só peca por ser servo do pecado. É com essa reflexão que eu começo o vídeo de hoje. E assista até o fim. Separe um tempo para ouvir uma palavra. Abra seus olhos, ouvidos e o coração, para que o Espírito Santo possa te transformar através dessa reflexão. Não deixe o pecado te enganar. Busque o reino de Deus e a verdadeira felicidade você irá encontrar. Eu sou Felipe Sampaio Blank. Sejam bem-vindos ao canal. O amor de Deus é demonstrado na sua fidelidade à sua palavra. Toda promessa de Deus se cumpriu. Toda promessa que é de Deus se cumpre. E temos vários exemplos na Bíblia e ao redor do mundo para comprovar isso. Mas apesar de Deus demonstrar a sua benignidade e fidelidade, Ele odeia a todos os que praticam a maldade, ou seja, a todos que não o obedecem e que cometem pecados. E Deus odeia o pecado pela simples razão de que o pecado nos separa dele. E o exemplo maior foi o ocorrido com Adão e Eva, que está registrado no livro de Gênesis. Adão e Eva pecaram porque desobedeceram a uma ordem direta de Deus e acharam que podiam ser como ele. Cederam à tentação e não deram ouvidos ao aviso de Deus. E por causa disso, perderam sua vida segura e alegre no jardim do Éden. Perderam sua intimidade com Deus e a vida eterna. A ira de Deus caiu sobre eles, e a terra se tornou maldita. E o homem desde então tem de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente. Ou seja, trabalhar para sobreviver. E a mulher começou a ter sofrimento no parto. Esse foi o castigo do pecado. E quando o homem pecou, ele morreu espiritualmente e foi rejeitado da comunhão com Deus, pois Deus é santo. Os seus olhos são tão puros que não podem contemplar a iniquidade. Pessoal, o pecado sempre traz separação. E o fato de que Deus o odeia significa que Ele odeia ser separado de nós. O seu amor exige restauração, o qual, por sua vez, exige santidade. E quando a Bíblia fala que devemos amar as pessoas, é porque devemos desejar pela salvação delas. E se Deus é amor, por que Ele castiga? Bom, meus irmãos, eu vou dar 2 exemplos para vocês pensarem e responderem. Vocês amam crianças, recém-nascidos, ou seja, bebês? Bom, se vocês amam bebês, então vocês devem odiar o aborto, certo? E vocês amam a liberdade? Se vocês amam de fato a liberdade, vocês devem odiar a escravidão. Portanto, se Deus é amor, Ele odeia o pecado. Então não podemos amenizar o pecado dizendo que Deus é amor, pois Deus repudia o pecado. E o pecado acontece porque há o pecador. Se o pecador não estivesse pecando, não teria o pecado.
Não adianta querer diminuir seu pecado usando como desculpa o amor de Deus. E é preciso tomar muito cuidado com essa avaliação, pois o diabo é mentiroso. E ele pode estar te manipulando para você sentir uma falsa felicidade com seu pecado. Ele te faz achar que é normal ter que tomar bebidas alcoólicas, só para você ter a ilusão de se sentir livre e feliz. E ele vai te fazer entrar em relacionamentos pecaminosos que não são bem vistos aos olhos de Deus. O diabo vai fazer você ser infiel, vai fazer você procurar orgias e sexo sem compromisso, para você se desvalorizar e ainda sentir orgulho por este pecado. E lembre-se, irmãos e irmãs, foi esse orgulho que tirou o diabo do céu. O diabo foi expulso do paraíso por causa do seu orgulho. E como inveja e revolta, ele está colocando isso no coração do ser humano. E as pessoas estão achando que é normal viver no pecado, com a desculpa que Deus ama o pecador. Mas não se separa o pecado do pecador. É impossível punir o pecado ou deixar o pecador sem punição. Mas se você estiver na presença de Deus e em comunhão com Deus, o inimigo não terá poder sobre você. Mas muitos, infelizmente, só estão tentando agradar a si mesmos. E isto é ceder ao diabo. Por isso, o pecador, ou seja, todos nós, temos que nos redimir diariamente, entregar nossa vida nas mãos de Deus e fazer a sua vontade, e não a nossa. Pois só ama a Deus aquele que o obedece, ou seja, que se sujeita a Ele como um servo obediente. Veja o que o próprio Jesus disse em João 14, do versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus estende a sua mão todos os dias para as pessoas desobedientes e teimosas. Mas ao mesmo tempo, a ira de Deus está vindo sobre o mundo. Porque Deus é um Deus justo e santo. Veja o que está escrito em Romanos 6, do versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Irmãos e irmãs, essa reflexão é para refletirmos e darmos prioridade ao que realmente importa. Temos que nos lembrar que aqui é passageiro, não é a nossa verdadeira morada. E aonde você vai querer passar a eternidade? Por isso, temos que nos vigiar e não ceder aos atos pecaminosos deste mundo. Precisamos procurar fazer o bem em respeito ao nosso Criador, que nos restabeleceu a conexão com Ele através da salvação por meio de Jesus Cristo. E não há amor maior do que o amor de Deus. Nada do que tivemos ou fizemos se compara à alegria de ter a presença de Deus em nossa vida. Portanto, não vamos nos deixar levar e insistir no erro de nos afastarmos novamente do Criador. O amor e a comunhão com Deus tem que prevalecer sempre.
e a nossa obediência a Ele torna mais forte a luz que nos guia para o céu. Amém. Que a paz e o amor de Jesus Cristo esteja com todos nós. Meus irmãos, peço humildemente que compartilhem esse vídeo e faça com que a palavra de Deus chegue a mais pessoas. E que o Senhor abençoe a cada um aqui presente. E espero vocês no próximo vídeo, se essa for a vontade do Pai. Fiquem com Deus e um forte abraço.